E aí galera, voltei! Acharam que eu não ia voltar mais, né? Eu também achei. Mas, aqui estou eu, já que eu tenho tempo livre agora, que eu não estava com saco de fazer vídeo, graças a Greve dos Caminhoneiros, nós vamos falar hoje sobre caminhões. Se você veio querer saber sobre a Greve dos Caminhoneiros, você está no lugar errado, que eu vou realmente falar sobre caminhões. Então vamos lá, caminhões. É debatido a origem do primeiro caminhão. Ninguém sabe exatamente como aconteceu, de onde aconteceu. O que a gente sabe aqui, em 1869 foi criado o primeiro caminhão a vapor. Nós tínhamos motores a vapor que eram usados em trens. Ok. O motor de combustão interna foi criado em 76 por Otto, né? Motor de Otto. Até que em 86, dois alemães separados, Karl Benz e Gottlieb Daimler, eu não sei falar o nome dele, e o Gottlieb, eles criaram o primeiro caminhão. Cada um no seu cantinho, esse cara fez um caminhão, esse cara fez um caminhão, e beleza, agora existe caminhão. Tá, mas e aí? Como é que vai funcionar caminhão? Os caminhões, eles tentavam basicamente imitar trens fora dos trilhos, e isso não rolava, porque não é um trem, não é um carro. Em 92, Duryea, ele conseguiu fazer um caminhão movido a gasolina. Ok, estamos começando bem. E até que finalmente, em 98, foi feito o primeiro. Presta atenção, é meio que o primeiro nome do primeiro caminhão. O primeiro vagão de entrega movido a gasolina. Ok, beleza. Foi feito para carregar carga, que é basicamente o que um caminhão funciona. Então parece que agora sim, em 1898, nascemos o primeiro caminhão. Tá, mas aí não. Você pega um bagulho rudimentar, que é movido a gasolina, e você tem um trem movido a vapor, mas um trem para carregar coisas, e um bagulho, um carro mal feito movido a gasolina, é óbvio que as pessoas preferiam um trem ainda. Então, ninguém sabia que existia, na real existia, mas ninguém sabia usar ainda, o motor a diesel. Então os trens ainda ganhavam. Ok, então beleza. Nós temos trens e nós temos carros de carga a gasolina. Tá, se a gasolina não funciona, então o que a gente pode fazer? Vamos tentar criar caminhões elétricos. Essa foi a pior ideia. Porque eles conseguiram criar, mas eram carros mal feitos, movidos por baterias gigantes que vazavam ácido e tinham que ser recarregadas a cada cidade que eles passavam. Então era um pouquinho mais inútil do que o que tinha antes ainda. O que a gente faz então? A gente tenta melhorar esse bagulho, porque tá ruim. O negócio tá ruim, a gente tenta melhorar, porque parece que é uma ideia boa esse negócio de usar carros para carregar coisas. A gente só não tá entendendo como é que funciona. Então os motores a gasolina começaram a melhorar. E eles melhoraram até que em um momento eles falaram que, mano, ainda não é melhor que trem, mas é muito melhor carregar as coisas num automóvel movido a gasolina do que numa carroça com carros. Beleza, então a gente tá nessa época agora, mano, que agora tem caminhão, tem gasolina, o que a gente faz? Mas aí acontece algo. É nessa época, no começo do século XX, em que ocorre a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial tá rolando. Os exércitos não estão sabendo como carregar tanta coisa. Mano, a gente precisa de alguma coisa para carregar, precisa de aquilo. E aí os exércitos britânicos estão lá tretando, os exércitos franceses estão lá tretando. E aí eles falam, peraí, os Estados Unidos não estavam inventando um bagulho aí, como é que era? Caminhão? Caminhão? Mano, manda essa galera aí trazer esses caminhões, vamos ver que porcaria é essa. Beleza. Aí os dois exércitos contratam empresas americanas para construir caminhões para a guerra. Duas empresas, a FWD e a White Motors.
Ok, a ideia inicial, olha que ideia ótima. A gente tem um veículo bom para carregar coisas. Então o que a gente vai fazer? Colocar eles na frente da linha de batalha. Isso, que ótima ideia. Claramente isso não funcionou, porque os caminhões que estavam carregando coisas, eles literalmente afundavam nas trincheiras da guerra. Então, não. Eles falaram, não, pera, caminhão é para carregar coisa, então eles ficam atrás. A gente coloca as armas, os suprimentos e eles trazem. E aí o exército fica na frente lutando e os caminhões vêm atrás com várias coisas. Nossa, que ideia genial! Beleza. E aí que eles finalmente começam a usar o caminhão de um jeito esperto. Quem diria que caminhão dá para carregar coisa, não é mesmo? Ok. E o que acontece? Foi nessa época que eles começaram a perceber que, ok, dá para usar caminhão. E a guerra tá rolando. Mano, dá um jeito. Faz um caminhão específico para isso. Um caminhão que não vai na linha de frente, um caminhão que vai ficar nas linhas atrás. Contrário de frente, atrás. Nas linhas atrás. E ele vai trazer as coisas. É só isso que o caminhão vai servir. Beleza, foi aí que nasceu o primeiro caminhão especificamente para uso militar. Foi apelidado e depois pegou o nome como Bulldog. Beleza, Bulldog funcionou. A ideia foi boa. Gostei. Acaba a Primeira Guerra Mundial. E os Estados Unidos, todos os Estados Unidos, um olha para o outro, e eles falam, mano, funcionou usar caminhão para fim militar, né? A gente podia fazer mais isso. Próximo rolê que tiver aí a gente vai usar caminhão. Vamos usar caminhão sim, vamos. E o próximo rolê não tardou a chegar, porque a guerra que os Estados Unidos mais sabem fazer. Desde 1910 estava rolando a Revolução Mexicana, liderada por Pancho Villa. Em 1916 os Estados Unidos falam o quê? Mano, vamos entrar nessa briga aí. Eu quero atrapalhar. Que ótimo, né? E aí eles se intrometem no meio da guerra, da Revolução, e a comando do general John J. Pershing, eles cruzam a fronteira do México com 5.000 soldados em 550 caminhões militares para atacar Columbus na Grande Batalha de Columbus, no Novo México. Só que aí tem um outro problema. Beleza, a gente tem caminhão militar, tem um monte de caminhão, mas os Estados Unidos esqueceram de um pequeno detalhe. Para dirigir os caminhões, a gente precisa de motoristas de caminhões. E eles não tinham treinado nenhum militar para consertar os caminhões e para dirigir os caminhões. Então eles começaram a contratar civis, que não faziam ideia do que estava acontecendo, mas sabiam dirigir mais ou menos. Então beleza, contrataram um monte de civil e vamos, pega esses 550 caminhões, enfia um monte de civil aí e vamos que vamos. Tá. Mas aí temos outros problemas. Caminhão na época é uma coisa nova. Não tinha muitas empresas nem fabricantes que faziam caminhões. Então eles juntaram basicamente todas as empresas que sabiam fazer caminhão e falaram para cada uma fazer uma parte, cada uma fazer uma coisa. E no fim eles tinham 128 tipos de peças e moldes diferentes para os caminhões. Então imagina, você tem lá 550 caminhões, 128 coisas que fazem esses 550 caminhões, e aí quebra um. A chance de você ter com você naquele momento, naquele comboio, a peça exata para trocar naquele caminhão é quase nula. É praticamente nula. Então não deu muito certo a ideia, sabe? Mas, enquanto os caminhões funcionavam, que não era muito tempo também, porque eles quebravam muito rápido, serviram para o seu propósito. Ok, serviram. Tá. Depois disso, o que acontece? John J. Pershing, o nosso querido comandante dos Estados Unidos, que resolveu se enfiar no México, percebeu que os caminhões podiam ser usados para fins militares, mas eles precisavam, pelo amor de Deus, de um padrão. Não dá para você ter centenas de tipos diferentes de caminhões no meio de um rolê. Não dá. Precisamos de um padrão.
Então, em 1917, ele vai até Washington DC, na Casa Branca, e fala assim: é o seguinte, se vocês querem caminhão nas guerras, vocês precisam padronizar essa porcaria. E eles falam: tá bom, beleza, vamos padronizar. É como os Estados Unidos é pouco exagerado, eles contrataram 200 empresas para construir 100 mil caminhões com um único padrão, para não acontecer o que rolou no México. E aí foi criado um padrão apelidado de Liberty Truck. E beleza, padronizamos os caminhões. Tá, e agora? O que vai rolar? Pra você ter uma noção de como esse rolê de caminhão ficou famoso, em 1908 tínhamos 4 mil caminhões nos Estados Unidos. Antes da Primeira Guerra Mundial, nós tínhamos 300 mil caminhões. Depois da Primeira Guerra Mundial, tinha 1 milhão de caminhões. Ok. E o que aconteceu? Guerra pra lá, guerra pra cá, tem caminhão aqui, tem caminhão no México, tem caminhão em todo lugar. O povo gostou disso. Falou: mano, eu quero um caminhão também. Aí todo mundo: eu também quero um caminhão, eu também quero um caminhão, eu também quero um caminhão. E as empresas falaram: mano, vamos fazer caminhão, galera quer caminhão, vamos fazer caminhão. Fizeram caminhão. Tinha caminhão pra todo lado. E as empresas começaram a perceber que era uma área muito boa, porque os caminhões eram muito ruins. Então, uma empresa fazia uma coisa para o caminhão, outra fazia outra. Em 1918, a Goodyear desenvolveu pneus pneumáticos, né, que não são inteiros de borracha, são os pneus com ar dentro, especiais para caminhões. E aí ficou famoso, porque agora os caminhões tinham um pneu que funcionava, que não explodia mais, que não rasgava, que não parava de funcionar. Então beleza, agora tem pneu. E aí todas as empresas falaram: mano, eu vou fazer caminhão, eu vou fazer caminhão. E aí começou a febre dos caminhões. Todas as empresas, menos uma, a Ford. Henry Ford, que estava vivo na época, ele falou: não quero esse negócio de caminhão não. Esse negócio aí é uma febrinha que vai passar logo, meus automóveis são maravilhosos, são perfeitos, eu adoro meus automóveis, vou continuar fazendo automóveis, se enfiar outra linha de produto aí no meio, não vai funcionar, não vou conseguir ficar com 2 linhas, as duas vão acabar perdendo, vai dar ruim, então chega de caminhão, sem caminhão. Tá bom. Aí a galera ouviu o Ford falando isso e falou: os automóveis deles são muito bons, né? Acho que eu tive uma ideia. E o que eles começaram a fazer? Começaram a comprar automóveis da Ford, desmontar eles e fazer caminhões. Porque se o automóvel é muito bom, você tira todo o resto dele, que faz ele ser um automóvel, enfia as coisas nele que faz ele ser um caminhão, e pronto, tem um caminhão muito bom. Que ótimo, Ford se ferrou nessa. Tá, e o que acontece? Os caminhões estão famosos. Só que os Estados Unidos não têm rodovia suficiente, nem boa o suficiente para caminhões. As estradas dos Estados Unidos eram para carroças, eram para carros de passeio. Então os caminhões começaram a se enfiar em buracos, começaram a cair de pontes, começou a dar ruim. E a galera falou: não, a gente precisa fazer rodovia. Precisa de rodovia. Sem rodovia não dá. E o que aconteceu? O caminhão tá famoso, vamos fazer rodovia e para com esse negócio de ferrovia. Esse negócio de trem não vai levar a nada. E as ferrovias começaram a perder a fama, as rodovias começaram a ganhar a fama. E aí as rodovias se aprimoraram e os caminhões se aprimoraram para andar naquelas rodovias aprimoradas. Então é aí que nasce o protótipo do caminhão que a gente tem hoje. Esse aí, bonitinho. Isso. Beleza. E aí em 1927, nos Estados Unidos, nós tínhamos cerca de 3 milhões de caminhões. E o que acontece? Olha que coisa maravilhosa. A gente precisava de estradas para os caminhões. E aí para construir as estradas, começaram a construir caminhões para construir estradas. Então foi aí que nasceram outros tipos de caminhões. Caminhões de escavação, caminhões de carregar cimento, caminhões de construção em geral. E foi aí que nasceram caminhões para criar caminhos para novos caminhões. Profundo isso, gostei. Mas aí nasceu um probleminha. É muito
para um caminhãozinho só. É muita areia para um caminhãozinho. E nossos queridos motores a combustão interna de gasolina, motores que carregavam um carro de passeio Ford, não funcionavam mais. E aí quem entra em cena, esse cara aqui, Rudolf Diesel. Não é coincidência o nome dele ser Diesel, foi ele que inventou o motor diesel. Tá. Então, Diesel na real, em 1890, ele teve a ideia para fazer um motor a diesel, mas não tinha nem tecnologia para criar um motor e nem necessidade para criar um motor tão potente na época. Então eles só abandonaram, deixaram no cantinho assim, não é legal essa ideia, um dia a gente usa, deixaram. E aí o dia chegou. O dia chegou quando finalmente olharam para diesel e falaram, uau, diesel. E aí as empresas começaram a analisar essa ideia, falaram, gente, vamos fazer esse negócio aí, a gente faz os caminhões maiores, mais potentes, faz esse motorzão aí, coloca o diesel, ele funciona basicamente como motor a combustão interna, a gasolina, mas ele não precisa da faísca, ele funciona... Eu não vou explicar como é que funciona o motor a diesel agora, mas enfim, ele dá mais potência, ele precisa de mais potência, mas ele funciona para um caminhão, maravilhosamente. É isso que você tem que guardar, crianças. E aí acontece, as empresas estão nessa, vamos usar o diesel, não vamos usar o diesel, e aí acontece, de novo, guerra, guerra. A Segunda Guerra Mundial acontece, e aí as empresas falam, não, vamos usar o diesel, com certeza vamos usar o diesel, a gente precisa de uns caminhão grande, precisa de uns caminhão bom. Então beleza, bota diesel aí. Para a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos mandaram construir, pega esse número, 2.600.887 caminhões. A febre de caminhões é real. E aí depois disso, depois da Segunda Guerra Mundial, lá para a década de 50, quando a economia estava boa, quando os motores a diesel funcionavam, quando os caminhões eram famosos, começou a era de ouro dos caminhões. Mas aí, o que acontece? Tem muito caminhão, mas não tem muita rodovia. E a gente precisa de muita rodovia, né? Porque tem muito caminhão. Até que em 1956, Dwight Eisenhower assina um programa para a construção do Sistema Internacional de Autoestradas dos Estados Unidos. E aí, os Estados Unidos ganham uma malha rodoviária gigantesca e os caminhões prosperam e felizes. Mas, chega um pouquinho dos Estados Unidos. Vamos para o que interessa, que afinal é o nosso paísinho aqui, Brasil. Aqui a gente se liberta dos Estados Unidos, finalmente legamos as histórias deles e vamos para o Brasil nesse mesmo exato ano, não esse que a gente está agora, o que eu estou na história, 1956. Provavelmente inspirado pela política do próprio Eisenhower em construir rodovias, como é que é o nome? O Sistema Interestadual de Autoestradas dos Estados Unidos. Bonito, gostei do nome. JK, não John Kennedy, Juscelino Kubitschek, resolve atrair grandes empresas para o Brasil. Volkswagen, Ford, General Motors, com promessas que ele vai dar apoio à construção de rodovias, assim como Eisenhower está fazendo nos Estados Unidos. E aí o que rola? Ao mesmo tempo disso, ele promete para o povo em que rodovias é a solução do futuro e que, nas palavras dele, ferrovia virou símbolo do passado. Por que será que isso funcionou? Por que de repente essa ideia assim cheira de ferrovias? Eu sei por quê. Quer dizer, eu acho que eu sei. Vamos ver se eu sei. Eu sei, meu caderno sabe. Enfim, por que isso funcionou? Porque as ferrovias elas eram vistas como um resquício do Brasil imperial. Ok. Para a gente entender isso, eu preciso voltar um pouquinho no tempo. Na época do Brasil Imperial. Em 1835, o regente Diogo Antônio Feijó escreveu a Lei Imperial número 101. Escreveu, decretou, implantou, sabe qual é a palavra disso? Enfim, a primeira lei de incentivo à implantação ferroviária brasileira. Depois disso, em 1852,
O Decreto-Lei número 641, ele, abre aspas, dava grandes vantagens econômicas a investidores que resolvessem usar o sistema ferroviário. Então o que aconteceu? Empresas privadas, outros países, o Barão de Mauá viram uma grande vantagem em aumentar a malha ferroviária brasileira e começaram a investir dinheiro nisso, porque eles tinham um gigantesco retorno nisso, por causa da lei. Até que, em 1889, na época da proclamação da República, existiam quase 10 mil quilômetros de ferrovia em tráfego no Brasil. Isso é bastante coisa. Foi nessa época que o governo provisório tentou executar um plano que abrangesse todo o país. Uma malha ferroviária gigantesca para o Brasil inteiro. Só que aí, você deu para perceber que não funcionou, né? Porque essa foi a época do encilhamento. O encilhamento foi uma época de transição entre a monarquia e a república. E isso criou uma bolha econômica, que desencadeou uma crise financeira institucional. E entre todas as coisas que tiveram que ser deixadas de lado na época, abranger as ferrovias foi uma delas. E a malha ferroviária ficou para trás. Tudo bem. Passaram-se um tempo, passaram-se 7 anos. Essa crise econômica no Brasil foi piorando, até que em 1896 o Plano Econômico decidiu que a partir de 1897 ia acontecer a suspensão de todas as obras de construção de ferrovias. E a suspensão durou 10 anos. Até que em 1907, Campos Salles disse, abre aspas, a longa experiência mostrou que não há vantagem em manter ferrovias sob a administração pública. Entregá-las à iniciativa privada e estimular a atuação dos interesses privados não só alivia o Tesouro Nacional, como amplia a esfera de prosperidade e utilidade tanto para o comércio como para a indústria. Ou seja, Campos Salles curtiu umas ferrovias. Então, durante os anos da República Velha, a expansão da ferrovia chegou até 29 mil quilômetros. Olha isso, meu filho. De 10 mil para 29 mil. Que beleza. E aí a indústria ferroviária no Brasil ia bem, de vento em popa. Ficou top. Show. Até que apareceu um cara. Esse cara. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas chegou e disse, não quero mais esse negócio de ferrovia não. Não gosto de ferrovia. Não gosto de ferrovia. Não quero. Chega. Acabou. Acabar a ferrovia. E foi aí que a partir do seu primeiro governo, o transporte rodoviário começou a ser priorizado em vez do transporte ferroviário. Depois disso apareceu o governo Dutra para continuar com essas ideias. E essa sucessão de Vargas, Dutra, chegando no ápice JK, as ferrovias começaram a morrer. O sonho de uma malha rodoviária que permearia todo o país começou a morrer. Em 1957 foi criada a RFF-SA, a Rede Ferroviária do Brasil. Rede Ferroviária Federal do Brasil, para tentar administrar as ferrovias que ainda funcionavam, porque o transporte rodoviário estava dando, né, as caras. E o déficit de 14% da receita tributária da União. Depois disso foram criadas várias coisas para tentar salvar a ferrovia. Superintendências regionais para cuidar cada uma da sua ferrovia. Em 1969 foram criados 4 sistemas regionais para cuidar de 10 superintendências regionais. Eles foram criando coisas para criar coisas para tentar salvar, cada um pegava uma parte. Na década de 70 foi criada a FEPASA para tentar cuidar de 5 ferrovias, mas o déficit ainda estava ruim, ainda estava muito ruim. Depois do que o JK fez, não tinha mais como salvar.
Por mais que a gente tentasse, a malha ferroviária estava morrendo. E aí, não triste o suficiente com isso, no fim dos anos 70, o governo sofreu diversas crises que criaram um abalo orçamentário na RFFSA, que já estava bem ruim. E daí, durante toda a década de 80, a malha ferroviária do Brasil, que já foi tão potente em tempos idos, começou a perder toda a sua pouca infraestrutura que sobrava, começou a se degradar e morrer. Em 1992, a Rede Ferroviária Federal do Brasil entrou no Programa Nacional de Desestatização do governo Collor. E por fim, em 96, ela foi privatizada, a FEPASA em 97, e em 1999, depois do relatório anual do Ministério dos Transportes, todas as linhas de passageiros foram extintas e a ferrovia morreu. E é por isso, senhoras e senhores, que hoje todo o transporte no Brasil é basicamente feito por caminhões. E é por isso que quando os caminhões param, o nosso país para. Yay! É isso. É isso, né? Acho que é isso. Tchau! Essa foi a história dos caminhões. Tá gravando? Tá gravando. Isso é primeiro? Eu tô com uma cola aqui, tá? Por isso que eu tô olhando pra cá. Eu vou ter que voltar. Ai, Campos Salles, cadê você? Cadê o Campos Salles? Campos Salles, Campos Salles. Meu Deus do céu, não tem Campos Salles. Calma aí. Acho que não é a página do Campos Salles que tem isso, não? Mano do céu! Ai, eu gravei 38 minutos. Nossa senhora.